A pergunta que o documentário Jim and Andy The Great Beyond deixa no ar é se ele realmente é um documentário ou se ele é um mockumentary, que são aqueles documentários falsos. Se ele realmente for um documentário, eu diria que ele é um documentário extremamente revelador. Se ele for um mockumentary, ele é um mockumentary divertido. No mínimo, ele é uma besteirinha divertida. Então, para quem não sabe do que o filme se trata, o filme ele volta no tempo na época da filmagem do Mundo de Andy, que é aquele filme do Milos Forman, protagonizado pelo Jim Carrey, que fazia o papel do comediante Andy Kaufman. E na época, é óbvio que começou a surgir boato, começou a surgir falatório, porque a caracterização, a encarnação do Jim Carrey era uma encarnação tão intensa e ele se transformava no Andy Kaufman de uma maneira tão sobrenatural que boatos começaram a acontecer e vários relatos de gente que participava das filmagens de que o Jim Carrey tinha passado a frequentar os sets de filmagem e a interagir com quem quer que fosse. Ele até foi numa festa da mansão da Playboy e interagiu com o Hugh Hefner e com as coelhinhas da Playboy, todo mundo lá, como se fosse o Andy Kaufman, ou então, quando ele não estava no personagem do Andy Kaufman, ele estava interpretando um personagem que o Andy Kaufman gostava de fazer, que era um cara chamado Tony Clifton. E o que esse filme aqui faz é pegar aquelas imagens de arquivo que, de acordo com o que o documentário diz, estavam guardadas nos arquivos do Jim Carrey e jamais reveladas, e são imagens assustadoras no sentido de como o Jim Carrey teria levado o método, que é o método de atuação do Stanislavski, trazido pelos Estados Unidos pela Stella Adler, que é aquele método que você não finge que é o personagem, mas você se torna o personagem, você se coloca dentro da vida e do corpo, na medida do possível, do personagem, para que a sua realidade, os sentimentos que você tem lá dentro venham pra fora e acabem criando o mesmo personagem diante das câmeras, a sério e quase as últimas consequências. Porque teve briga no set, teve o lutador que é o Hulk Hogan, que realmente teve um momento que queria espancar o Jim Carrey porque não aguentava mais, e ele falava que o Andy Kaufman era um cara doce com ele, mas o Jim Carrey tinha se transformado, a versão, né, do Jim Carrey do Andy Kaufman tinha se transformado num babaca, num cara insuportável. E até o Milos Forman tem cenas engraçadíssimas em que ele, que é um diretor, né, de novo, consagradíssimo, cara de Um Estranho no Ninho, um cara que tem ainda uma sensibilidade nórdica, né, ou uma falta de sensibilidade nórdica, uma frieza, e ele tendo que ser paciente com o Jim Carrey ou com o Andy e tentar conversar com ele, pedir se ele podia em algum momento conversar com o Jim Carrey, que ele estava com vontade, precisando conversar com o Jim Carrey, e ele não aparecia mais no set, quem aparecia era o Andy Kaufman sempre, ou o Tony Clifton. E a pergunta que fica é, será que ele realmente, né, o processo metódico do Jim Carrey foi aquele mesmo, aqueles registros são reais, e o momento agora para a gravação do documentário e que o Jim Carrey aparece para a tela comentando aquela época é que é falso, porque o Jim Carrey, ele parece se levar a sério demais. Se ele realmente estiver a sério nas cenas que ele aparece no presente falando pro documentário, ele se leva tão a sério e ele fica usando frases, falando sobre quão sobrenatural foi a experiência e que ele não conseguia mais se achar dentro dele mesmo e que quando ele voltou para a realidade foi difícil saber quem ele era. Eu acho que o filme perde um pouquinho porque ele revela um Jim Carrey interessado demais em chamar atenção para si mesmo. Mas por outro lado, existe a possibilidade do Jim Carrey agora, né, gravando o documentário, estar falando a verdade. Pode ser que realmente o processo no qual ele entrou para compor o personagem ou para se transformar no personagem foi tão intenso e que envolveu um processo psicológico ali de ele realmente acreditar durante aqueles meses de filmagem ser o Andy Kaufman e durante aqueles dias em que ele vivia o Tony Clifton ser o Tony Clifton. Mas ainda tem uma outra possibilidade, que é de mesmo os arquivos da época das filmagens do Mundo de Andy serem arquivos em que o Jim Carrey estava intencionalmente interpretando para as câmeras. Ele estava criando aquela imagem de ser um ator do método e por isso ele não estava mais sendo o Jim Carrey. E se for isso, como eu falei anteriormente, é no mínimo divertido e é interessante como o Jim Carrey construiu esse documentário aqui, Jim and Andy, ao longo dos últimos 20 anos, né? De criar aquele personagem como se ele estivesse vivendo dentro do personagem e se perdido dentro dele, para deixar essas fitas guardadas por
19 anos e hoje transformá-las num documentário e, de novo, assumir essa persona agora do artista sério e que se leva a sério demais e que olha pra trás e se autoanalisa psicologicamente falando. Então, no mínimo, é uma obra de um cara que sempre gostou de pregar peças no espectador, que é algo que o Jim and Andy mostra muito, né? Tem a cena que ele briga com o lutador de luta livre na frente do David Letterman, que era obviamente uma encenação, mas ao mesmo tempo a gente não sabe exatamente até que ponto era. Tem também um programa de auditório, né? Um talk show, em que o Jim Carrey vai e começa e já vai fingindo que tá bêbado com uma garrafa na mão e começa a ofender o apresentador. Então ele sempre gostou dessa brincadeira, dessa linha fina entre realidade e ficção, ou seja, o Jim Carrey, pelo que o filme mostra aqui, ele é um cara que nasceu pro mockumentary. Então, de qualquer forma, seja qual for a verdade ou a falta de verdade ou a encenação do documentário, ele é um documentário que funciona nesse sentido, da revelação da personalidade do Jim Carrey, que é um ator que eu adoro e que é um cara muito lúcido, pelo que a gente vê em entrevistas e tudo mais. É um cara que recentemente teve problemas pessoais, apesar de eu não gostar de entrar muito nisso, porque não é o papel do crítico, mas esse filme, mesmo que em pequenas doses, né, ele fala um pouquinho também sobre a indústria de Hollywood. Então tem um momento em que o Jim Carrey fala de quando ele foi contratado ou quando ele foi sondado para fazer O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que pra mim ainda é a obra-prima dele e uma das obras-primas dessa década, desse século talvez. E ele fala que o Michel Gondry, que nem é um cara da máquina de Hollywood, é um francês e do cinema autoral totalmente, ele vê o Jim Carrey sofrendo, que ele estava na época sofrendo de amor provavelmente, num estado deprimido, e ele fala: nossa, Jim, como você está lindo, você está sofrendo. E as filmagens iam começar depois de um ano, e a mensagem que ele dá pro Jim Carrey é: não fique bem. E aí o Jim Carrey até comenta: a indústria é feia desse jeito. Então, de qualquer forma, Jim and Andy é um documentário revelador, seja sobre a seriedade e sobre o tesão absoluto com o qual o Jim Carrey mergulha, ou pelo menos mergulhava na sua arte naquela época que ele estourou para o mundo nos anos 90, começo dos anos 2000, seja por mostrar como ele é um cara que ainda gosta de pregar peças no espectador, ou também para revelar um pouquinho sobre os bastidores e sobre o mindset, né? Sobre a maneira de pensar fria e muitas vezes predatória de Hollywood. E é isso, o filme tá na Netflix, entrou recentemente no catálogo, e vem aqui me dizer o que você achou. Assista o filme, comente aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito, clicar no sininho que fica, tá vendo? Ó, tem a tela do YouTube e ali em cima tem diagonalmente um sininho que, se você clicar, você vai começar a receber as notificações, ser avisado toda vez que tem vídeo novo aqui no canal. Curte o vídeo, divulga para seus amigos, usa as redes sociais para fazer isso, e é isso.